Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Uma boa noite às pessoas que nos acompanham presencialmente aqui na Câmara Municipal de Pelotas, essa noite de terça-feira. Também quem nos acompanha pela Rede Câmara e, muito especialmente, aqui as pessoas da mesa que já fizeram uso da palavra. Gostaria de agradecer a oportunidade do aprendizado, de compartilhar esse momento e recomendo muitíssimo quem nos acompanha pela TV, que porventura não ouviu aqui todas as falas, que retorne, que faça esse movimento para poder ouvir aqui tantos depoimentos tão importantes, feitos majoritariamente por pescadoras e pescadores da nossa região, não só da nossa cidade, e é importante esse momento para a gente manifestar solidariedade a essas comunidades. São muitas etapas e muitas camadas de sofrimento que estão aqui relatadas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é manifestar essa solidariedade. Tem um segundo ponto que eu queria solicitar. Eu vi ali o Serginho, o Nilmar também comentaram, o tema esse da medida judicial. Para quem está em casa acompanhando, os nossos pescadores da comunidade, da Lagoa dos Patos, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca determinaram uma portaria que limita a quantidade de tainha que eles podem pescar. E eles fizeram, na semana passada, uma manifestação contra essa medida, manifestação que é absolutamente legítima e que é aquilo que o povo faz quando não tem os seus direitos possibilitados. E eles estão sendo ameaçados de serem multados em virtude dessa manifestação. Então, eu queria pedir uma cópia desse documento para que a gente possa, além de dar publicidade, também sei que vocês devem ter assessoria jurídica para colaborar nesse momento, mas também o nosso partido se colocar à disposição nesse aspecto. Assim como quero colocar aqui à disposição a nossa deputada federal, Fernanda Melchiona, a nossa deputada estadual, Luciana Genro, o deputado Halley, e aqui a representação do deputado Alexandre, as demais representações do Parlamento Estadual, porque entendo que, para além aqui de dar publicidade, a importância de fazer esse tipo de audiência, é que a gente possa aqui ter os desdobramentos partidários e cada um acionar suas forças num movimento suprapartidário em defesa das nossas comunidades. Portanto, fica aqui o registro, já tinha feito contato tanto com a deputada Fernanda quanto com a deputada Luciana, para que a gente possa se comprometer aqui no movimento que os pescadores estão fazendo. Não sei se o Nilmar vai a Brasília, mas te passo o contato lá da assessoria para ter essa porta aberta. O deputado Halley também tem essa informação, além da representação do deputado Lindemar. E recomendo aqui que todos os colegas parlamentares façam o mesmo movimento, porque aí nós vamos fortalecendo, né? Inclusive, o ministro da Pesca é do PSD, que é um partido que tem representação aqui na Câmara Municipal de Pelotas, e a maior bancada, inclusive, o vereador Daniel, que falou ali no início, se retirou, é do partido do ministro da Pesca. Então, entendo que seja importante que manifeste aqui a sua solidariedade na frente dos pescadores, quando vai nas E3, quando desenvolve seu trabalho, mas também internamente ao seu partido, porque, afinal de contas, é importante ter esse tipo de conexão, pressionar o ministro para que a gente possa ter as comunidades da pesca na nossa Lagoa dos Patos ouvidas. Me parece absolutamente essencial que tenhamos também esse tipo de desdobramento. Eu não quero falar demais, repito para quem está em casa, ouçam as pescadoras e os pesquisadores que fizeram uso da palavra aqui. Agora, eu preciso falar uma questão e me dirigir às pescadoras e pescadores com a forma respeitosa, como sempre me dirijo. Vejam, há um pano de fundo, presidente Paulo Coitinho, aqui na nossa discussão, que está relacionado com crise climática, com extinção de espécies, com preservação de meio ambiente. E aqui eu quero manifestar algo que sempre manifesto, que me parece essencial. 3 pontos básicos desse debate, na minha humilde opinião. 1, os mais humildes, existe uma crise climática e os mais humildes contribuem menos, ou pouco contribuem com a tragédia climática que nós vivemos. Além disso, os mais humildes sofrem mais, porque tem muita gente que vai dizer que o impacto da pesca artesanal é o mesmo da pesca industrial, ou que os mais ricos sofrem tanto quanto os mais humildes. Isso é uma falácia, não existe dessa forma. Os mais humildes impactam menos o meio ambiente e os mais humildes sofrem mais com a crise climática. E um terceiro ponto fundamental,
As comunidades tradicionais nos demonstram um caminho de sustentabilidade, porque é óbvio que qualquer atividade humana impacta o meio ambiente. Nós somos parte disso, e a atividade industrial, a atividade nossa dos seres humanos, vai trazer impactos. O ponto é que as comunidades tradicionais, e aqui nós estamos discutindo o exemplo específico da pesca, mas também, se a gente for falar de agricultura, nós vamos falar dos quilombolas, dos indígenas. Essa gente, essa turma, essa parte do povo se relaciona com o meio ambiente de maneira sustentável. Portanto, que a política, que a pesquisa observe como essas pessoas entendem e fazem, justamente para desenvolver isso enquanto política pública, é absolutamente essencial. Pode ser que eu vá morrer dizendo isso. Digo isso há muito tempo, aprendi isso com os agricultores vinculados com a agroecologia. E entendi que é absolutamente essencial. E dirijo isso aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Esse ponto é essencial, porque nós precisamos de uma outra política. E as comunidades tradicionais, aqui representadas muito bem pelos pescadores, pelas pescadoras, nos apontam um caminho. A gente tem que ouvir essas pessoas e implementar as propostas que elas apresentam. Para concluir, evidentemente que é necessário revogar a portaria, todos os movimentos políticos aqui que estamos fazendo têm que ser nesse sentido, e, obviamente, que esta medida ela é absolutamente absurda, porque ela, eu falei aqui sobre 3 pontos, do ponto de vista do debate ambiental, que essa medida contemplada, inclusive, pelo Ministério do Meio Ambiente, veja, são os 3 pontos que eu mencionei, eles são absolutamente descartados como base de sustentação para essa medida, porque iguala desiguais, ou seja, como se fossem iguais a pesca artesanal e a pesca industrial, e não houve as comunidades, as pessoas que estão neste habitat, neste local, para tomar essa medida. Portanto, essa medida tem que ser revogada. Contra a cota da tainha, em defesa do meio ambiente, em respeito às nossas comunidades de pesca artesanal. Seguimos à disposição. Parabéns pela mobilização de vocês, e eu espero, Alexandra, Cristiano, Nilmar, Fly, Serginho, ai meu Deus, Célia, a Célia que eu mais conheço, eu esqueci o nome dela, tu vê que coisa que é. Mas assim, gente, que esse momento, com todo respeito, que esse momento seja, vocês todos mencionaram, em quase todas as falas, o cansaço, a tristeza, a indignação. Tudo isso é justo, mas eu realmente tenho esperança que um momento como esse seja um momento que ajude a motivar. Porque eu entendo que é assim que tem que ser. A gente se junta para lutar e na luta coletiva a gente se fortalece. Essa é a expectativa, esse é o desejo que eu queria manifestar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Desculpa se eu falei demais. Muito obrigado, colega vereador Jurandir.